No curso Centro Espírita Visão Geral, abordaremos o tema o Centro Espírita e o seu papel na sociedade. Aliás, é um tema bastante oportuno, considerando o momento em que nós vivemos, em que houve uma expansão do movimento espírita, e eu diria também de uma forma muito clara, um espraiamento das ideias espíritas para a sociedade como um todo, e isso faz com que aumente o interesse, que haja uma maior demanda pelas informações de natureza espírita. É essa realidade que faz com que muitas pessoas também passem a buscar a participação, o apoio dos espíritas junto a alguns movimentos da própria sociedade. Portanto, é extremamente oportuno em nossos dias uma reflexão: qual é o papel do Centro Espírita na sociedade atual? A propósito, nós podemos remeter lá na origem da doutrina espírita, em uma das obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde o espírito Erasto escreve sobre a missão dos espíritas. E ele inicia por dizer: e depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Nós estamos num momento em que há realmente uma receptividade e um respeito às ideias espíritas e ao próprio movimento espírita. É dentro deste contexto da realidade que o plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, quinquênio 2007-2012, fixou como uma das diretrizes a participação na sociedade. É interessante lembrarmos rapidamente que, num passado, houve uma certa distância do movimento espírita com o contexto da sociedade. Houve até um momento onde havia uma certa confusão ou falta de entendimento entre o que seria política no relacionamento entre as pessoas, no relacionamento com as organizações da nossa sociedade, e o que seria política partidária. Ou seja, o Espiritismo, através do nosso movimento, não estimula a mistura com a atividade de política partidária e movimento espírita. Mas, em realidade, política é o que todos nós estamos fazendo, inclusive com a política de levar uma boa informação, de contribuir com a preparação do homem de bem. Mas quando nós falamos na participação na sociedade, ainda no plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, há um momento em que é apresentada inclusive uma ilustração, onde mostra a preparação do trabalhador espírita como uma das personagens que estão inseridas no contexto geral do movimento espírita. E isso deve acontecer dentro de cada centro espírita e também junto ao trabalho das entidades federativas estaduais e também a própria Federação Espírita Brasileira, através do seu Conselho Federativo Nacional. Mas, se nós preparamos um trabalhador espírita que vai exercer de uma forma continuada sua tarefa, sua atividade dentro do centro espírita, nós vamos nos dirigir a um público. E este público pode ser o frequentador real, efetivo, encarnado, que está lá no centro espírita, o potencial, o simpatizante, e hoje nós temos o virtual. Aliás, é o que está acontecendo agora, porque nós estamos aqui em pleno ensino à distância. E nós temos aí participantes virtuais deste curso. É, portanto, neste momento, nessa nova situação, é que nós vamos lembrar que o estudo,
a prática e a divulgação da doutrina espírita estão assentadas, sem dúvida nenhuma, na codificação, nas obras de Allan Kardec. Mas nós podemos também aqui evocar o espírito André Luiz, que no livro Conduta Espírita, publicado pela FEB, tem uma frase de magistral importância: a educação da alma é a alma da educação. Ou seja, é uma das ideias centrais para trabalharmos o papel do centro espírita no contexto da própria sociedade. E é junto então a essa sociedade é que nós vamos lembrar que ela é um conjunto de pessoas, de organizações públicas, privadas e também organizações não governamentais.